Jesus vem nos trazer a paz. Olá, paz e bem. Hoje é domingo da Divina Misericórdia. Convido você a refletir sobre o Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículos 19 a 31. A cena do Evangelho desse dia acontece em Jerusalém, num lugar não especificado, e a tradição o identificou, embora não tenha fundamento, com o cenáculo, a sala de cima na qual os discípulos se reuniram antes de Pentecostes e onde fora instituída a Eucaristia. João só nos relatou que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar para sublinhar o caráter eclesial da aparição. A primeira unidade do Evangelho de hoje narra sobre a aparição do ressuscitado aos discípulos sem a presença de Tomé. O relato diz que as portas estavam fechadas por medo dos judeus e todos os homens têm medo, todos. Aquele que não tem medo não é normal. Isso nada tem a ver com a coragem, escreveu Sartre. Sem o medo, nenhuma espécie teria sobrevivido. Realmente, a segurança fica cada vez mais distante de nós hoje em dia. Os homens perdem cada vez mais o direito de ir e de vir, praticamente como se não fôssemos donos das coisas que conquistamos pelo nosso trabalho duro de cada dia. Perdemos o direito de usar as coisas que são nossas, fruto de nossa conquista e suor. Todos têm medo de andar na rua com coisas valiosas na mão. O muro de um prédio ou casa fica cada vez mais alto, com o intuito de impedir um pouco a invasão dos estranhos. As câmeras podem ser vistas em qualquer canto, vigiando os que entram e saem num e de um prédio. Mas todas são feitas por um ser humano, o que sugere a sua precariedade. Todos começam, por isso, a ter saudade dos tempos antigos em que podiam ficar na rua numa noite de lua cheia, sem medo e nem preocupação, ficar nas calçadas, nas varandas, conversando, papeando. É uma saudade do paraíso perdido pela própria culpa do ser humano. O pecado expulsa de nossa convivência a beleza do paraíso da fraternidade, da convivência fraterna. Consequentemente, o ser humano se torna cada vez mais estranho para si e para os outros. Ele vive suspeitando qualquer outro desconhecido por causa da insegurança. O outro não é mais considerado como irmão, mas como uma ameaça. A necessidade de segurança é, portanto, fundamental. Está na base da afetividade e da moral humanas. A insegurança é símbolo de morte e a segurança é símbolo de vida. Mas se ultrapassa uma dose suportável, ele se torna patológico e cria bloqueios. Pode-se morrer de medo ou ao menos ficar paralisado por ele. Nas cidades grandes, tem-se a impressão de que o medo já ultrapassou uma dose suportável. O medo é um inimigo mais perigoso do que todos os outros. O medo constitui uma das maiores ameaças à vida, impede que a vida seja desfrutada e vivida em sua tranquilidade. O medo impede a criatividade e põe em perigo a esperança. Será que temos ainda alguma esperança de encontrar um meio para arrancar todo este medo que ultrapassou uma dose suportável? A Bíblia conhece somente um meio pelo qual o coração humano se pode defender do medo: a fé em Deus. Só Deus é a rocha. As outras seguranças desiludem. Somos desafiados, por isso, a viver e a mostrar esse Deus, Pai de todos, para que a fraternidade universal volte a ser marca de uma convivência fraterna. Mas enquanto Deus continuar a ser marginalizado, ficar na margem de nosso coração, o medo e a insegurança permanecerão na convivência fraterna. O motivo do medo não é novo no quarto evangelho. Os discípulos experimentaram amplamente o medo dos judeus,
Seu mestre foi executado e eles corriam risco de receber o mesmo castigo. O medo é uma emoção choque, frequentemente precedida de surpresa provocada pela tomada de consciência de um perigo presente e urgente que ameaça. Normalmente, o medo provoca efeitos como a aceleração dos movimentos do coração ou sua diminuição, uma respiração demasiadamente rápida ou lenta, um comportamento de imobilização ou exteriorização violenta. E nessa situação, para os discípulos, ter medo era ser realista. Certamente, nessa situação, Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." A paz, shalom, é a palavra que os judeus usam até hoje como uma saudação comum. A ideia bíblica de paz, shalom, é rica. Significa muito mais que a cessação de violência e conflito. É o estado para o qual o mundo foi criado por Deus. É a melhor descrição de como será o reino de Deus, um lugar de segurança, justiça e verdade. Lugar de confiança, inclusão e amor. Lugar de alegria, felicidade e bem-estar. Talvez possamos traduzir a palavra shalom para o português como a expressão tudo de bom para você. A paz esteja convosco de Jesus, aqui neste texto, não é um desejo e sim uma declaração. Ele vai além de um cumprimento por causa daquilo que Jesus proclamou na última ceia. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos dou a paz como o mundo dá. A própria presença de Jesus ressuscitado oferece aos discípulos essa paz maravilhosa, pois essa é agora a experiência de Jesus. Seu sofrimento ficou atrás e ele agora habita na paz de Deus. Jesus ressuscitado vem libertar os seus. Ele é fiel, pois cumpriu aquilo que tinha prometido. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Aquele que se sente desamparado, aquele que está desorientado, que se sente perdido, deve escutar e refletir a verdade dessa promessa da presença de Jesus ressuscitado. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. A paz voltará para a convivência se houve um lugar central para Jesus na convivência. Sejam órfãos no sentido literal da palavra, sejam aqueles órfãos de sentido de carinho, de reconhecimento, de amor, todos encontrarão o amparo em Jesus Cristo. Procuremos este amparo para que não sejamos órfãos de tudo. Não é por acaso que o evangelista João usa essa expressão, pôr-se no meio, no centro deles. Isto quer dizer que Jesus deve ser o centro de nossa vida, deve ser o centro da nossa existência. Que o Senhor Jesus possa ser o centro da vida da comunidade, pois Ele é o centro e fonte da vida. Ele é o tronco dos galhos, Ele é o ponto de referência, o fator da unidade. Para que uma comunidade se torne cristã, ela deve estar centrada em Jesus Cristo e somente nele. Somente quando Jesus se torna centro de uma comunidade, tudo se evita, todo tipo de disputa desnecessária, a não ser somente uma disputa para servir. Sem este centro, ficaremos órfãos, desamparados e perderemos a segurança. Além do mais, a presença do outro se torna sempre uma ameaça e não mais uma presença de um irmão ou de uma irmã, quando Jesus Cristo não se torna o único centro para todos. Os discípulos são convidados a superar o medo e a abrir-se à fé. Só assim tornam-se discípulos disponíveis para o dom da paz e da alegria, os dois dons que Jesus lhes tinha prometido no seu discurso de despedida. A paz e a alegria são o dom do Cristo ressuscitado, mas também condição para reconhecê-lo. Ao contar a reação dos discípulos, João escreveu: "Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor." O uso deste título padrão, Senhor, pós-ressurreição, é o mais próximo que João podia empregar
para nos dizer que os discípulos acreditavam. Certamente, crer no Senhor é o objetivo principal